A minha primeira Sim, pergunta claro, sim. é: já praticou algum desporto para além do voleibol? Sim, sim. A nível assim mais digamos assim, federado, eu joguei futebol também quando era mais novo, mais jovem. Uhum. Pronto, eu joguei voleibol desde muito cedo, se calhar mais cedo que o normal, porque pronto, por influência familiar, não por influência. Meu pai foi treinador de voleibol, esteve, pronto, sempre, desde que me lembro. Pronto, e treinava equipas de nível alto cá em Portugal. Treinava também o Miguel Maia e o João Branha nos Uhum. vários ciclos olímpicos que eles fizeram no Sim, vôlei sim. de praia, e obrigatoriamente o vôlei fazia parte da minha casa, não é? O meu pai passava horas e horas a ver vídeos daquilo e a preparar jogos, e passava depois outras tantas nos pavilhões, e obviamente que eu, enquanto miúdo, aquilo fascinava-me, e principalmente se calhar também por essas equipas serem de nível alto e tudo mais. Pronto, eu desde cedo que aqueles eram os meus ídolos, e eu, pronto, passava também muitas horas nos pavilhões por causa disso, e comecei a jogar assim dessa forma voleibol. Também, por outro lado, eu sou natural de Espinho, Uhum. que, como sabrás, e outras pessoas que ouvirão isto saberão, quem é ali natural daquela cidade, Sim, é quase obrigatório sim, sim, sim. jogar Sim. voleibol em algum momento da sua vida, nem que Sim. seja por 2 ou 3 meses, ou 4 ou 5. Também durante o verão, em várias praias, não só ali, mas em várias praias em Portugal, as pessoas vão nas esplanadas e veem a bola andar pelo ar. Pronto, por isso é relativamente natural, pronto, no sítio onde eu sou natural, pronto, passar-se pelo voleibol, e eu não fugia à regra, e os meus amigos todos também. Pronto. Por outro lado, eu joguei futebol, como te tinha dito, Uhum. também de forma assim mais ou menos séria, durante 4 anos que joguei também. Pronto, até um nível, até na altura, até razoável, mas pronto, depois eu também pratiquei outros desportos. Eu sou de uma geração que brincou muito na rua. Eu joguei tudo e mais alguma coisa na rua, jogos tradicionais, pronto, e de forma assim mais regrada, digamos assim. Eu pratiquei também natação, do que me lembro, pronto, e foi mais ou menos isso, até me fixar assim mais tempo no voleibol. E pensava em seguir alguma carreira diferente de voleibol? Por exemplo, o futebol, já que também jogou federado. Eu na altura, curiosamente, eu na altura que jogava futebol e voleibol, se calhar até levava o futebol mais a sério, do ponto de vista do que era o meu comprometimento, digamos assim, com a parte desportiva e tudo mais. E no vôlei, lá está, era uma coisa que eu jogava desde muito cedo. Tinha algum jeito relativamente aos outros também por causa disso, por jogar desde cedo, por passar a minha vida naquilo e tudo mais. Uhum. E o vôlei também, para mim, era muito mais o sítio onde eu tinha os meus amigos. Aliás, os meus amigos de hoje, que eu mantenho, foram todos praticamente oriundos do voleibol. Isso não significa que eles joguem hoje, percebes? Sim, sim. Significa que eu, em algum momento na minha formação, estive com essas pessoas, e foi no voleibol que eu fiz essas amizades que ficaram para a vida, independentemente das escolhas que depois nós tivemos, ou eu que continuei, e alguns que foram abandonando. Ou seja, pronto, isto para dizer que eu, se calhar na altura, assim, durante aqueles 3 4 anos que joguei futebol, até achava, pronto, tinha aquele, como todos os miúdos têm aquele sonho de ser jogador de futebol. Eu não Sim. pensava, eu vou ser jogador de voleibol. Pronto, e isso depois, pronto, a coisa acabou por se esmorecer um bocadinho na minha cabeça. Eu acabei por ter que escolher ali numa certa idade uma das duas modalidades, porque chegou a um ponto em que
que os treinos já eram ao mesmo tempo. Eu treinava, do que me lembro, já 4 vezes por semana no vôlei, já treinava 3 vezes por semana no futebol, ou 4, e os horários começaram a ser incompatíveis, e eu tive que fazer a escolha. Na altura, se calhar, pela amizade que tinha no vôlei, acabei por escolher o vôlei. Também na altura, do que me recordo, no futebol, eu se calhar tinha ficado um bocadinho desiludido se calhar com o nível que eu achava que até era mais alto do que efetivamente era. Então, pronto, olha, foi uma coisa levou à outra e acabei por fixar-me mais no vôlei. Mas também, olha, digo-te que se calhar nessa altura não esperava, vou fazer carreira no voleibol ou vou ser jogador de voleibol. Penso que na altura não pensava muito nas coisas assim. Pronto, praticava-o por prazer e por paixão desde miúdo. Que é o que a maior parte das pessoas que jogam voleibol é por paixão, porque voleibol não é como um futebol, então normalmente as pessoas da minha idade veem o voleibol como um hobby porque lá está, o voleibol não é tão cotado em Portugal como é o futebol. E então as pessoas veem isto mais como um hobby. Eu compreendo isso, até porque o futebol, se calhar, desde ali muito cedo que a cabeça dos jovens é alimentada logo ali por coisas assim megalómanas, e os próprios pais às vezes criam ali também uma ilusão de que tem ali uma estrela e tudo mais, e isso acaba por criar uma pressão acrescida nos jovens. Sim. E lá está, e às vezes deixa de ser um bocadinho um prazer para os miúdos e passa a ser quase um prazer ali para os também pais e não para os miúdos. um prazer para os pais, exatamente. E nos outros desportos isso se calhar não se passa tanto, não sei, se calhar um bocadinho isso, ou seja, continua a ser um bocadinho mais por prazer que se pratica, e não só o vôlei, mas outras modalidades que os jovens escolhem na sua juventude para praticar. Qual foi o clube que mais o marcou nestes anos de carreira? Olha, Pedro, eu já passei por alguns clubes a nível sénior, e naturalmente que todos nos deixam um bocadinho. Sim. Lá está, dependendo do tempo que também que passamos lá, dependendo das experiências das pessoas, e principalmente isso das pessoas. Ou seja, eu joguei na formação sempre no Sporting de Espinho, e curiosamente nunca joguei nos séniores no Sporting de Espinho. E isto tem uma explicação. Eu, quando cheguei ali àquela idade de transição dos júniores para os séniores, no Sporting de Espinho era uma equipa de um nível incrivelmente alto, e pronto, eu não, nessa altura essa transição júnior-sénior e hoje se calhar ainda se passará um bocadinho isso, mas eu penso que na altura um bocadinho mais marcado, que era muito difícil para um miúdo entrar num plantel da primeira divisão ou tudo mais. E eu acabei por ter convites de outros locais, assim, menos ambiciosos em termos desportivos ou em termos de lutas por títulos e tudo mais, e eu fui um bocadinho por essas experiências. Joguei em vários clubes, joguei em Vila do Conde 3 anos, já fazia, nessa altura, já fazia a viagem ali também, já eu de carro, mas tinha cerca de 18, 19 anos quando fui para lá jogar, e tenho grandes recordações dessa altura pelas pessoas, lá está, pelas pessoas com quem eu convivi, com quem fiquei amigo, e lá está, às vezes mesmo em clubes que não se anda a lutar por títulos propriamente, ou que não se tem aquela recordação, e aquele jogo que estava o pavilhão completamente cheio, que nós ganhamos e que fomos campeões e não sei o quê, às vezes lembramos-nos de coisas que se passaram no balneário, às vezes lembramos-nos de viagens que fizemos, e esses momentos também são muito enriquecedores, percebes? E também fazem de nós aquilo que nós somos. A seguir a isso eu fui para o Vitória de Guimarães, e o Vitória é um clube que eu ainda apanhei
com o acompanhamento dos adeptos. E curiosamente, enquanto lá passei, nos anos em que lá estive, como a aposta em termos financeiros se calhar se foi reduzindo, os adeptos foram-se afastando um bocadinho, se calhar também por desilusão. O Vitória tinha sido campeão muito recentemente, tinha jogado a Liga dos Campeões, foi a primeira equipa, havia uma atmosfera incrível. Se tu tiveres a oportunidade, não sei se já viste isso, mas se tiveres a oportunidade, vai ver vídeos ao YouTube, e convido quem ouvir isto, a ir ver vídeos do que eram os pavilhões do Vitória nessa altura, como já tinham sido também nessa altura os pavilhões dos Moris, do Castelo da Maia, completamente cheios, com pessoas horas e horas à espera para entrar nos pavilhões, como também no Sporting de Espinho. Isto para te dizer, aqui um bocadinho à parte, que às vezes nós temos aquela noção ou aquela ideia de que as modalidades só crescem quando os clubes grandes aparecem. Isso tem uma pontinha de verdade, mas também estes clubes históricos e estes clubes com uma tradição, como tu se calhar falas do handball e te lembras logo do ABC, falas do hóquei patins e lembras-te logo do hóquei de Barcelos, percebes isto? Há clubes que são tradicionais e pronto, eu apanhei, pronto, estou aqui a fugir um bocadinho, mas pronto, acho que a ideia também é um bocadinho conversarmos um pouco sobre estas experiências. E o Vitória, quando cheguei lá, pronto, foi assim o meu primeiro grande desafio em termos desportivos, em que eu sou de franco, no início achava que não estava preparado ainda para aquilo quando me deparei com aquilo, porque por isso mesmo, pela pressão que os adeptos criavam, mas uma pressão que era genuína pelo amor que eles tinham ao clube, ou seja, eles desiludiam-se genuinamente com o nosso fracasso e alegravam-se genuinamente, e aquilo fazia-me feliz com os nossos sucessos. E isso foi uma experiência brutal que eu tive. Eu joguei lá 3 anos, em que nós andamos nas ruas em Guimarães e as pessoas abordam-nos, e aquilo para mim era uma coisa assim toda nova e que foi incrível, absolutamente incrível. Por isso o Vitória também, lá está, teve esse peso também em mim, embora não tenha tido a nível desportivo ali grandes momentos, eventualmente tive noutros aspectos. A seguir a isso, eu pronto, nessa altura eu também estava a tirar o meu curso no Porto, jogava ali em Guimarães, ou seja, também do ponto de vista, morava em Espinho, do ponto de vista logístico, eu fazia um esforço tremendo para aquilo, e ainda não era propriamente profissional, embora já treinasse em muitas alturas 2 vezes ao dia, mas conciliava ali com a faculdade, ia treinar, quando conseguia ir à faculdade, fui tirando o curso dessa forma, depois a seguir também acabei por entrar no mestrado também dessa forma, e quando termino o mestrado coincide ali com um convite que tenho para ir jogar para os Açores, ou seja, para ser profissional a 100% do voleibol, e quis arriscar, quis perceber o que era isso. Também lá está, também apanhei, a Fonte Bastardo também tinha acabado de ser campeão 2 anos antes. Jogar ali nos Açores tem características muito próprias, pelas viagens que temos que estar sempre a fazer, por estar longe da família. Pela primeira vez eu fui também morar assim sozinho, sair daqui da minha zona de conforto, pronto, e obviamente que acabei por ser campeão na Fonte Bastardo pela primeira vez. Naturalmente que é um clube que me diz muito, dizem muito também os momentos e as vivências que eu tive na ilha, embora seja uma experiência complicada porque eu tive alguns anos lá, pronto, guardo com grande recordação. Pronto, foram momentos muito importantes na minha vida. Pronto, e depois disso eu voltei para o continente. Pronto, joguei ainda uma época na Académica de São Amédio. Lá está, também por circunstâncias. Eu tinha acabado de ser campeão na Fonte Bastardo, o meu filho tinha acabado de nascer, o meu primeiro filho. Eu já tinha decidido, ainda antes da época terminar e até antes de acabarmos por ser campeões, que queria definitivamente vir pronto, com o nascimento do meu filho. Já tinham sido anos a mais ali nos Açores e longe de tudo, e eu queria assentar aqui, e quis vir para casa, e pronto, e acabei por jogar ali, porque também
permitiu ter a experiência de ser treinador e tudo mais. E, pronto, só tive lá um ano e depois acabei quando o Sporting, foi nessa altura que o Sporting decidiu regressar ao vôlei, e também tive esse convite e pronto, e aí nem olhei para trás. Eu sou sportingista desde miúdo, mesmo que se calhar não fosse tudo o que envolvia jogar no Sporting, me fez aceitar imediatamente o convite, e pronto, e continuo no Sporting agora há 4 anos e, pronto, e tenho vivido também aqui e naturalmente que, por tudo o que representa jogar aqui no Sporting, é muito especial estar num clube desta dimensão. Puxando o assunto do Sporting, o João e o Miguel Maia são os únicos que permanecem no plantel do Sporting desde o início, 2017. É difícil ver jogadores que se tornam amigos a sair? Sim, naturalmente. Como já percebeste, eu estou-me a alongar um bocadinho nas respostas, se calhar um bocadinho mais do que tu desejavas. Não tem problema, mas, não tem mas problema. como tu já percebeste, eu dou muito valor aqui, pronto, às pessoas que integram os plantéis, às amizades que faço e tudo mais. Aliás, uma das características, eu tive a oportunidade de ouvir a tua conversa com o Miguel Tavares, e também com o Rui, com os dois eu já joguei, e são meus amigos também. Com o Miguel joguei em contexto de seleção, com o Rui em contexto de clubes. Conheço o Rui também desde tenra idade também, muito novo. Pronto, e por exemplo, a seleção nacional, na seleção nacional, uma das características que nós fomos tendo sempre ao longo dos anos é a amizade que as pessoas têm muito, muito forte, e se tu perguntares a cada um dos atletas que têm integrado a seleção nos últimos anos, eu acho que quase todos te vão dizer que gostam, que querem que chegue rápido os meses em que estão na seleção, porque nós viajamos muito, treinamos muito, estamos muito tempo em estágio, mas construímos relações incríveis entre nós, somos realmente um grupo forte. Quando eu digo somos, não quer dizer que eu esteja convocado da próxima vez, ou que aqueles estejam, não sei o quê, mas eu quando digo nós, é o voleibol português, a seleção em si. A seleção e o voleibol português, mesmo os atletas que vão menos à seleção, e que eu acho que há uma ligação forte e um respeito forte entre os atletas portugueses entre si, e isso é uma coisa que me agrada e que me deixa feliz, e eu tenho imenso respeito pelos atletas que arriscam ir jogar lá fora. Sigo a carreira deles, sigo os jogos, vejo os jogos que eles estão a fazer lá. Acho absolutamente brutal que eles arrisquem essas experiências em contextos melhores, em contextos piores, e admiro realmente isso. Quanto à pergunta diretamente que tu fizeste, naturalmente que eu nestes anos no Sporting e noutros clubes também, há pessoas com quem nós acabamos por ter uma amizade mais forte, que fica para além do que é a convivência no clube. Isso acho que é natural, isso acontece em todas as áreas da atividade, acontece também a ti de certeza na escola, no clube. Há pessoas com quem tu treinas que passaram a ser os teus amigos, com quem tu fazes outras coisas para além do voleibol. Isso também acontece connosco, enquanto atletas, mesmo aqui na alta competição e mesmo sendo profissionais. Por isso, quando esses jogadores, esses amigos, digamos assim, deixam de estar contigo, tu, naturalmente que ficas triste com isso, e pronto, mas isto é a lei natural das coisas e do desporto de alto rendimento. O porquê da posição de livro? Eu pergunto isto a todos, e porque normalmente são respostas engraçadas e diferentes. No meu caso, já como eu tenho dito a todos, foi a obrigação do treinador. Qual foi? Ora, a mim também foi um bocadinho, por isso. Ok, então, mas é o primeiro que diz que é obrigação. Vou-te explicar. Olha, por acaso, eu, como te disse, já ouvi as tuas 2 primeiras entrevistas e há aqui um traço comum entre nós os três, que é,
como nós, tanto eu como o Rui, como o Miguel, começamos a jogar vôlei muito cedo. E como tu também saberás, quando isso acontece, e sendo um desporto, o vôlei sendo um desporto eminentemente técnico, não é? Que Sim. quando Sim. começas a jogar voleibol, normalmente pronto, é difícil apanhar aquele jeito, aquele toque de bola, pronto, principalmente essa parte. Pronto, então nos três acabou por ser comum começarmos como distribuidores, porque começando a jogar muito cedo, depois, pronto, o distribuidor normalmente tem aquela conotação da parte técnica de tocar, tem que tocar sempre na bola, tem que construir o jogo para os colegas e tudo mais. Pronto, e também pelo facto, no meu caso, de ser de estatura relativamente baixa relativamente aos colegas, isso já era assim quando eu era mais novo. Não havia livro também nos escalões mais novos. Hoje o livro começa a partir dos juvenis, dos cadetes, aliás. Cadetes. Na minha altura começava a partir dos júniores, ou seja, eu até ao final de juvenis era distribuidor. Pronto, jogava em algumas alturas, jogávamos em 4-2, em que eu também tinha a oportunidade de atacar, embora fosse relativamente baixo. Lá está, por ter alguma técnica relativo aos outros, conseguia fazer essa função também, servia, imitava o serviço em suspensão que via os séniores a fazer, pronto, e fui distribuidor, sempre. Pronto, e as equipas que eu ia integrando eram boas equipas ali do Sporting de Espinho. Eu fui campeão nacional várias vezes na formação, e as equipas imediatamente acima da minha ou imediatamente abaixo da minha, como lá está o Rui, era mais novo ali, também eram às vezes campeões nacionais, outras vezes perdiam, ou seja, havia ali qualidade naquelas épocas de formação. Pronto, ou seja, eu cheguei a júnior e havia outros com bastante qualidade, e também porque já começava, se calhar, a rede a subir já para a altura de sénior, a ter mais dificuldades junto à rede e tudo mais, por ser relativamente mais baixo do que os outros. Um treinador ali que hoje é meu amigo, porque fazíamos pouca diferença de idade, e eu já nos tinha treinado, já tínhamos sido campeões nacionais nos iniciados, e ele confrontou-me com aquela coisa de poder ser livre, e aquilo, na altura, júnior primeiro ano, ou seja, coincide com o 12º ano, Sim. ou coincidiu no meu caso, penso que normalmente ainda também. Ainda coincide. Sim, exatamente. Coincidiu ele com o 12º ano. Eu já, como nos juvenis, eu tinha esmorecido um bocadinho a minha vontade de jogar voleibol. Ou seja, eu já via assim, se calhar, como uma reta final ali, eu já não me via a jogar muito mais à frente, se calhar. E estou mesmo a ser o mais franco possível. Já tinha dito isso, que se calhar não tinha sonhado em ser jogador de voleibol. E a verdade é que ali naquela altura eu se calhar via aquilo, pronto, olha, vou jogar mais este ano, e depois entrando para a faculdade, logo se vê e tal. Então de repente ele aparece-me com aquilo de ser livre. A primeira reação, eu lembro perfeitamente, foi que não queria, porque eu gostava de jogar a passar, eu gostava muito de jogar a passar, então como eu via que se calhar só ia jogar mais um anito, e eventualmente queria acabar a jogar da forma que sempre gostei de jogar. Ele lá me chateou assim a cabeça, tocou-me um bocadinho assim ao coração, achava que eu podia ter algum jeito para a coisa e tal, mas eu nunca recebi, recebia quando jogava em 4-2 e tal, mas nunca recebi assim, tipo, prioritariamente na vida, pronto, defendia, pronto, porque me entregava assim um bocado mais ao jogo e tal, mas pronto, lá aceitei começar com aquilo, de jogar a livre, ali no primeiro ano de júnior. Nós tínhamos uma equipa forte para lutar pelo campeonato. Na altura perdemos, foi uma desilusão desportiva muito grande na altura, perdemos o campeonato nacional para o Leixões, mas aquilo correu-me a mim pessoalmente, o ano desportivamente, pronto, bastante melhor do que eu tinha imaginado, tanto é que eu depois fui chamado para a seleção de júniores ali para ir jogar a pool de apuramento ali à última da hora, porque reconheceram ali alguma qualidade do que eu andava a fazer, e tudo aquilo acabou se calhar por me fazer pensar novamente no vôlei de forma mais a sério, e foi assim que eu acabei por ser livre, foi assim um bocadinho de repente, pronto, e acabei por depois jogar sempre nesta posição, claro. Qual é a característica mais importante num livro?
Olha, Pedro, a resposta assim mais fácil para essa pergunta é dizer, os livros têm que ter raça, entrega e tudo mais, e tudo isso é verdade, claro que sim, não é? Uhum. São normalmente ali tem que ser ali normalmente o espelho da felicidade da equipa, não é? Mas eu gosto de pensar que, numa expressão que eu gosto, que é, tem que se ter assim muita cabeça fria e coração quente. Isto porquê? Porque também, porque por um lado, tu podes fazer uma defesa espetacular e aquilo catapultar-te assim, e catapultar a equipa, não é? Porque no momento de defesa tu normalmente podes virar um jogo defendendo assim uma bola importante e tudo mais, mas por outro lado, quando tu falhas uma recepção num momento crítico, aquilo pode mexer muito com a tua cabeça, se tu não fores forte o suficiente para estar sempre focado no que tu fazes bem. Por isso, eu acho que, acima de tudo, um livro tem que ser muito forte mentalmente, que é quase uma posição também de guarda-redes, não é? Tu estás ali o jogo todo a fazer também o teu papel, que é receber bem, ir defendendo umas bolas e tudo mais, mas de repente 25-24 para o adversário, há um serviço e tu falhas e as pessoas vão se lembrar é daquela bola, Da bola é um que bocadinho falhaste, como o guarda-redes. sim. Então, e tu depois não tens outras ações como os atacantes, por exemplo, um zona 4 que pode receber, lá está, pode estar mal na recepção, mas que a seguir pode compensar com o ataque, ou pode fazer um bloco, ou pode fazer um serviço direito, e isso não acontece na minha posição específica. Ou seja, não há outras ações que substituam as ações principais, se é que me faço assim entender. Sim, percebo. Portanto, eu acho que é um bocadinho mais essa parte mental e que muitas vezes leva àquilo que as pessoas veem, que é os livros normalmente andarem ali também dentro do campo a tentar puxar pela equipa e a tentarem ser mais como é que eu ia dizer, mais animados ou serem mais importantes na hora de festejar e tudo mais, porque isso também eu Sim, acho que é uma percebo. forma de se auto-motivar e auto-alimentar dentro do campo, digamos assim, E motivar a equipa para as também. outras, claro, e obviamente motivar a equipa também, naturalmente. Já pensou o, o que vai fazer quando acabar a carreira? Sim, sabes, isso é sempre é sempre um assunto que mesmo nós levando o vôlei de forma profissional, não é? Hoje em dia só faço isto. Eu treino de manhã e tarde a maior parte das vezes. Quando não treino, tenho que descansar de forma a estar bem para os treinos e tudo mais. Ou seja, é praticamente incompatível jogar a este nível ou sem ser desta forma. Embora haja casos assim em Portugal com algum sucesso, aliás, com bastante sucesso, mas lá está, são casos bastante raros. E naturalmente nós temos que ir preparando e com o aproximar, não é? Quanto mais se aproxima o final da tua carreira, tu tens que ir preparando para o futuro, porque não é mentira para ninguém saber que com um atleta de uma modalidade amadora, porque é assim que as modalidades são consideradas em Portugal, todas as restantes, além do futebol e do Sim. futsal, que são modalidades profissionais, porque têm contratos profissionais e registados na federação de forma profissional. Todas as outras modalidades são amadoras, embora os atletas possam ser profissionais dessas modalidades amadoras. Mas tu, em termos financeiros, tu podes ter uma compensação melhor numa destas modalidades amadoras, mas em 99% dos casos é uma compensação que te dá para tu ires vivendo a tua vida, seres profissional e tudo mais, mas que quando essa carreira termina, tu tens imediatamente que ter outra solução, porque senão te ficas numa situação precária. Eu acho que não estou a dizer mentira nenhuma. Não, Portanto, sim. nós temos que nos ir preparando para isso. Pronto, como te disse, eu tirei o meu curso na área do desporto. Naturalmente que depois sendo profissional
do vôlei, enquanto atleta, acabei por ficar afastado dessa atividade profissional, ou seja, de ser técnico de desporto, de ser professor, de ser o que seja, não é? E sei que isso já está assim um bocadinho mais longe, tendo ficado assim mais anos no vôlei. Eu tenho alguns projetos pessoais e familiares de negócio próprio que posso ou que desejo desenvolver, e isso eu gostaria de conseguir conciliar isso no futuro com alguma ligação ao voleibol. Eu tenho, pronto, em virtude de ter tirado o curso de desporto e depois o mestrado também nessa área, também tenho o curso de treinador, já em algumas alturas já também treinei algumas equipas de formação e, pronto, e vejo o meu futuro também ligado ao desporto e ao vôlei em particular de alguma forma. Como é que isso vai ser? Não sei responder neste momento, porque são coisas que podem ou não surgir só quando essa realidade estiver mais próxima, percebes? Eu quero continuar a jogar enquanto me for possível, enquanto me sentir bem com isto, enquanto sentir que sou também importante para as equipas que me procuram. Por isso tento viver um dia de cada vez neste aspecto, embora seja uma questão que obviamente me preocupa e que me faz querer sentir preparado para quando esse dia chegar. Para já eu quero continuar a levar a minha vida de atleta. Ainda agora para as últimas 3 perguntas. Quando, na mudança da académica para o Sporting, teve receio que a sua qualidade individual e experiência não fosse suficiente para jogar no plantel? Pedro, isso aí é uma coisa que nós, atletas, somos sempre confrontados na nossa carreira, não é? Nós a cada treino, a cada dia, podes sentir menos ou mais competente ou menos ou mais preparado para o contexto em que estás inserido, mas eu nunca gosto de pensar dessa forma. Eu tinha, como te expliquei, eu tinha sido campeão na Fonte Bastardo. Quando chego ao Sporting, num plantel de grande nível, naturalmente jogar com alguns também dos meus ídolos ali, que tinham sido os meus ídolos e que também meus adversários ali durante alguns anos, era uma equipa de um nível muito alto, mas também tens de pensar, que eu acho que o Miguel também já te respondeu uma pergunta idêntica, mais ou menos da mesma forma, que é, se eu estou aqui é por alguma razão. E é assim sempre que eu tento levar a minha carreira também, que é, se nós estamos aqui neste contexto é por alguma razão, há quem também acredite em nós e nós, enquanto atletas, temos que acreditar sempre muito naquilo que estamos a fazer, se realmente nos levarmos isso muito a sério. Eu levo a minha profissão, que é assim que eu encaro a minha atividade, que é a minha profissão, eu levo muito a sério, eu preparo-me todos os dias da melhor forma que conheço para poder estar apto para fazer o melhor pelos clubes onde estou e por mim próprio, para orgulhar também as pessoas que me seguem, para orgulhar as pessoas da minha família e tudo mais. Por isso, se um dia te corre mal, se um dia tu jogas pior ou tudo mais, isso aí não tem propriamente que te caracterizar. O que te caracteriza é a forma como tu ultrapassas isso e como tu levas o teu dia a dia e como tu no fundo te dedicas àquilo que fazes. Agora mais 2020, janeiro, a parte da pandemia, em que é que o Covid afetou a sua vida desportista? Afetou-nos a todos, afetou-vos a vocês também, Sim. Jovens praticantes. É muito preocupante o que se está a passar neste momento no desporto em Portugal. Eu não sei se estás a par, ou mais ou menos,
eu também não tenho os números completamente presentes, mas a taxa de abandono desportivo na formação em Portugal neste momento ronda aos 90% nas várias modalidades, o que é uma coisa absolutamente assustadora. Não sabia, mas imaginava. Em cada 100 miúdos que praticavam qualquer tipo de desporto, 90 abandonaram, o que é uma coisa absolutamente inacreditável. E isto assusta-me realmente até para os próximos anos, mesmo quando a pandemia for ultrapassada. Isto pode trazer consequências muito graves ao nível do desporto. Quando eu digo ao nível, é ao nível a que as modalidades podem ou não chegar, porque vamos sofrer muito com isto a nível desportivo, não tenho dúvidas disso. O próprio facto das pessoas praticarem menos atividade física também tem um impacto brutal na saúde dos jovens. O desporto tem não só a parte competitiva, mas tudo o resto que abrange tem, a meu ver, benefícios enormes nos jovens, porque nem todos vão ser o melhor jogador, nem todos vão ser atletas profissionais ou tudo mais. Não é isso que está em causa as vivências que o desporto te proporciona, e a convivência, o facto de os valores e os princípios que tu adquires. Eu dou-te um exemplo assim muito, muito rápido e que me vem à memória imediatamente. Eu tive em vários momentos da minha vida na faculdade, do que me recordo, convivia com outros colegas de amigos que estavam noutros cursos de engenharia, de economia e medicina, que fosse, e que ao mesmo tempo praticavam uma modalidade. Não estou a falar só de voleibol. E por exemplo, tinham que se organizar para fazer um trabalho de grupo ou qualquer coisa assim. E todos diziam a mesma coisa, que era: é absolutamente incrível que nós combinamos 4 pessoas às X horas na biblioteca da faculdade, não sei o quê. E só eu é que chego a horas, mais ninguém chega, não sei o quê. E havia ali um traço comum, que era, e isto para te dizer que às vezes o desporto traz coisas que nós não imaginamos, e esta organização que este comprometimento com o coletivo, com as outras pessoas, com o trabalho de equipa, com as lideranças, o saber respeitar, saber se integrar, saber qual é o nosso papel em cada momento, em cada atividade. Isto são coisas que, tanto o desporto como outras atividades que tu podes praticar e podes ter durante a tua juventude, são bastante importantes. E quando tu te vês privado disto, eu acho que é preocupante, é alarmante ficar, pronto, lá está, sermos obrigados a ficar em casa, agarrados a coisas que nos viciam e que nos trazem, se calhar, pronto, também, eventualmente, os problemas de saúde podem estar associados e tudo mais. Isto para te responder assim de uma forma mais geral e da parte da juventude, que me preocupa. Na minha parte mais direta, naturalmente que nada substitui nós podemos treinar em equipa e tudo mais, e nós vimos logo privados disso. Mas nós, séniores, acabamos por ser uns privilegiados no meio disto, porque só ficamos 5 ou 6 meses parados. E eu digo só, porque eu sei que vocês, mais jovens, estão sem competição desde março, é absolutamente inacreditável. Continuam a treinar, mas treinar sem competição, o desporto não existe sem competição. Eu acho que é isto passa a ser uma atividade física, deixa de ser desporto e passa a ser uma atividade desportiva, uma atividade física que espetacular também, é melhor do que nada, mas sem competição é muito difícil agarrar, e daí acabar da forma como comecei, leva àquele abandono que sei que está a acontecer. No meu caso pessoal, muito próprio, eu acabei por conseguir continuar a seguir um plano de treinos. Tenho material em casa com que consegui fazer isso, mas nada substitui o facto de estarmos a treinar em conjunto, claro que não, mas eu, relativamente a todo o resto da realidade desportiva no país,
nós acabamos por ser os menos afetados, não é? Sim, por acaso eu tive sorte e o meu grupo, acho que a minha equipa de voleibol é muito unida e não houve desistência nenhuma, portanto foi muito positivo. Fico feliz por isso e sei também, porque fui também acompanhando de alguma forma, sei que houve gente que fez trabalhos incríveis. Quando eu digo gente, foi técnicos, treinadores, com a formação. Sei que houve pessoas que conseguiram continuar a promover treinos em casa, Sim, através foi no de meu caso. reuniões Sim, pronto, reuniões no Zoom e tudo mais. As pessoas reinventaram-se um bocado. Essa parte, por esse lado, eu vi isso como uma luz ali ao fundo do túnel, as pessoas procurarem novas soluções, procurarem mesmo pronto, para continuar a motivar, e isto também, a meu ver, também trouxe das únicas coisas boas que se calhar se conseguiu tirar deste tempo todo em que estivemos em confinamento, foi um bocadinho isto das pessoas irem um bocadinho atrás e de perceberem que era preciso fazer um bocadinho diferente do que era normal para continuar a sua atividade. Pronto, e ainda bem que o vosso caso e o teu caso mais direto também foi assim, porque com certeza que seria pior para a vossa performance futura e tudo mais sim. se não tivessem conseguido isso. A minha última pergunta, que é a pergunta que tenho feito a todos os meus entrevistados, é: que conselho é que dava a um jovem atleta que gostaria de ter algum futuro no voleibol? Olha, Pedro, como já te fui dizendo também por aqui, eu acho que o mais importante na formação e na juventude é nós, independentemente dos objetivos pessoais e imediatos que nós temos, é nós tirarmos o máximo prazer daquilo que fazemos. E seja a atividade que for, seja estar numa aula de dança, seja estás na natação, seja andares, teres uma pronto, seres músico, tudo o que for, não é? E no caso do voleibol não foge à regra, a meu ver, é tu tirares o máximo prazer daquilo que estás a fazer e construires ali amizades que de certeza que vais levar para a vida. Não ficar muito agarrado àquilo que é a performance, porque embora seja muito aliciante ou seja muito giro nós podermos ganhar muito e tudo mais, tu percebes depois no futuro que tudo o que tu podes ganhar enquanto és novo, enquanto és jovem, tem a ver com as tuas competências pessoais e competências individuais lá está, de aprenderes a treinar, de aprenderes a ser exigente contigo próprio e de aprenderes a respeitar os outros, os árbitros, sejam os treinadores, sejam os colegas de equipa e tudo mais. E isso são vivências incríveis, que, mesmo independentemente das escolhas que possam ter quando for realmente para escolher na via profissional, vocês vão sempre lembrar desta passagem pelo desporto de uma forma incrível. Tu de certeza que tens, tu e os teus colegas que têm gente na família que praticou este e aquele desporto e têm histórias para contar e isso é inesquecível. Por isso, viver ao máximo essas experiências, ir treinar sempre com vontade de aprender com todos, mais aprender e reter tudo o que há para reter, sem se preocupar muito com o que é o resultado imediato e tudo mais. E obviamente tentar conciliar isso ao máximo com o que são os estudos, com o que é, lá está, essa parte da escola, sem ser muito obcecado nem com um lado nem com o outro. Tentar levar as coisas da forma conciliável que for possível, porque eu sei que o Miguel já te falou disto também e eu concordo em absoluto, que é
o rigor com que tu, por exemplo, se tiveres que ter um treino às 6:30 da tarde ou às 8 da noite e saíste da escola às 4:30 e tudo mais, tu sabes que tu tens aquela 1 hora para fazer para estudar aquela matéria que tens que estudar, tu tens um teste no dia seguinte. Eu não concordo nada, cada um tem as suas opções e eu respeito isso, mas não concordo com quem falta a treinos porque tem teste no dia a seguir, com quem não sei o quê, porque isso para mim passa tudo por organização. E o desporto, na formação, pode-nos ensinar muito isso, e enquanto depois homens no futuro, mulheres, tudo mais, que é nós sabermos exatamente como organizar o nosso tempo, sabermos ser regrados na nossa vida. E pronto, e é esse assim, mais o conselho que eu deixo, é que levem as coisas da forma mais natural possível e que acima de tudo se divirtam e sejam felizes, porque no fundo é isso que eu acho mais importante. Pronto, e foi esta a minha entrevista. Agradeço imenso.